profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: se não crerdes, não permanecereis. Não é ficar aqui, né? Não permanecereis. Permanecer pode ser também um dado. Se você não acredita, você se desintegra, você se torna Zé Ninguém. Qualquer pessoa pode me convencer. É a fé que me leva a permanecer. É a fé na igreja que me leva a permanecer na igreja, inclusive como padre, por mais que eu veja tanta coisa que não está certo, que está errado, e que não é da teologia, não é de Deus, não é de Jesus Cristo, não é de Nossa Senhora, mas que nós introduzimos, né? Que as pessoas fazem. Então, se eu tenho uma fé, eu permaneço firme. É permanecer, né? Você está sentado numa cadeira, você acredita de que essa cadeira não vai estragar, não vai cair no chão. Se de repente você percebe que um dos suportes aí não está bem, você, vou experimentar, vai se achar, não vai cair, pronto, né? Então, se vocês tiverem fé, diz o profeta Isaías, né? Se não crerdes, não permanecereis. Se crerdes, permanecereis. Quando se fala crerdes, permanecereis, é igual a dizer: se não crerdes, não tereis um fundamento firme. Aquilo que eu dizia antes, se a gente não acredita, nós não temos um fundamento firme, né? Paulo, na carta a Timóteo, chega a dizer: tu sabes de quem o recebestes, a ensinamento que você tem, né? Tu sabe que vem de uma solidez. Chega até a palavra assim: tu sabes a solidez do ensinamento que você recebeu. Que bom, né? Saber de que alguém me deu o ensinamento baseado em cima de um dado sólido, consistente. Então isso é um pouco algumas questões sobre a fé. A fé confere à nossa vida uma base firme, um fundamento sobre o qual se pode construir. Com isso, poderíamos resumir: a fé significa construir em Deus, confiar nele, entender a vida a partir dele. A fé verdadeira é essa, é construir a vida da gente em Deus. Não que Deus faça tudo, não. Na minha vida, a minha forma de pensar, de viver e de agir tem uma mística, tem uma espiritualidade que é voltada, acima de tudo, ao Senhor e nosso Deus. Então você vai construir a sua vida em Deus, confiar nele. Na casa de meu pai, naquele texto de João 14, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Então, confiar nele. Da mesma forma, entender a vida a partir dele. Às vezes nós não entendemos a nossa vida, né? Por que será que às vezes passamos isso? Não é que Deus vai querer que aconteça isso, né? Não é que Deus vai querer, mas confiar nele. Você não consegue acrescentar, como diz a Bíblia em outra passagem, né? Nem um fio de cabelo na tua careca, né? E eu não consigo nem acrescentar, digamos, um cabelo mais preto na minha cabeça, né? A não ser que eu pinto, né? Então veja, confiar, né? Construir, entender também a vida a partir dele. Pode ver nessa palavra entender. As pessoas que perdem a fé, ou dizem que não acreditam, porque não entendem a vida a partir de Deus. E não entende a vida a partir das realidades, da lógica. Não entende, não querem entender a vida deles assim. Por que isso, por que aquilo? Inclusive a própria psicologia chega a dizer, quando as coisas não vão bem, você nunca deve se perguntar por quê, mas para quê? Para que isso está acontecendo, né? Então, isso em primeiro lugar. O que é crer ou ter fé? Poderíamos ir longe em relação a isso, né? Agora diz aqui também: quem crê em mim fará as obras que faço. Então, crer em quem? O Evangelho está dizendo crer em mim, ou seja, crer em Jesus. Então, só rapidamente, quem é esse Jesus, né? Nós devemos acreditar que Jesus foi um judeu do século I, né? Um
pensar. Ele foi um judeu no século I, digamos, após Cristo, né? Ele foi um judeu, foi um homem como nós, né? Educado, nasceu da forma como nós vimos através do Evangelho. Nasceu, viveu, cresceu como essa garotada que está aí no seu colo, né? Que um pai e uma mãe se atendeu a ele, educou, se acompanhou sempre, né? Queria brincar, ia na sinagoga, as crianças iam sempre na sinagoga. Um jovem que foi sabatinado em plena praça para ver se ele conhecia as Escrituras, que naquele tempo, com 13 e 14 anos, a pessoa tinha que ter um conhecimento muito bom da Escritura do Antigo Testamento. E eles eram sabatinados, havia uma prova em público, oral, né? Então, se a pessoa não tinha conhecimento, ele não era admitido para participar da sinagoga. Então, esse é o Jesus que nós cremos. Um Jesus que andou pela terra pregando o reino de Deus. Pode ver quantas vezes Jesus fala do reino de Deus. Um Jesus que foi perseguido e morreu na cruz. Um Jesus que pouco tempo depois os seus discípulos pregavam que Deus o ressuscitou dos mortos. Eu dizia no curso de teologia lá na cidade, no Santíssimo Sacramento, sobre o crer em Jesus Cristo, eu dizia que duas verdades fundamentais são necessárias para nós termos a Jesus como fundamento da nossa vida e da nossa fé. Primeiro, Ele é Filho do homem, Filho de Deus, um só Deus, né? Filho de Deus Pai, e depois que Ele ressuscitou dos mortos. Se eu consigo acreditar nisso, para mim é suficiente aceitar, conhecer e entender quem é esse Jesus. Depois, em seu nome, né, surge um movimento que modifica a fé das pessoas, influencia a vida das pessoas de uma forma diferente. Assim como hoje a vida de Jesus, a palavra de Jesus influenciou a tua vida, da mesma forma aconteceu no passado. Se você é mais resistente, não tem problema nenhum, vai chegar o dia em que você vai se deixar influenciar também. Imagine as pessoas que eram judeus fanáticos, como Paulo, o exemplo maior, né? Ele se deixou e influenciou a vida a tal ponto que em certa oportunidade ele chega a dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é influência. Ou seja, um cara desses, né, se deixar influenciar, viver da forma como viveu depois, dizer isso é sinal de que a vida dele, a palavra dele chegou a mudar totalmente o seu ser, o seu existir, o seu dirigir a sua própria vida. Um Jesus Cristo, nós cremos que permanece vivo com muitas variedades até nossos dias. Pois vamos olhar a teologia que nos diz: Jesus Cristo está presente aonde, né? Na palavra, onde dois ou mais estiverem reunidos, na Eucaristia, no irmão, O documento de Aparecida vai dizer tantos lugares onde Jesus pode ser encontrado, né? No gesto de caridade. A igreja diz então como é que a gente pode perceber através das nossas atitudes, e nelas se manifesta plenamente a presença de Jesus Cristo. E o Jesus Cristo que se apresenta como universal no tempo e no espaço, para todas as pessoas, para todos os povos, para todas as gerações, para além da vida. Jesus não quis vir, quando ele disse para os discípulos: vão, pregue o Evangelho a toda criatura, ou seja, Jesus não quis ser conhecido apenas dos brasileiros, quis ser conhecido, e cabe a nós, se ele muda a nossa vida, cabe a nós levá-lo ao conhecimento de outras pessoas, oferecer esta oferta às pessoas, Então vejam, isso um pouco seria sobre Jesus Cristo, Também nós conhecemos que a fé é uma virtude teologal, Diz aqui uma pequena frase que nós podemos perceber sempre mais, em continuidade daquilo que eu falava no começo, A fé fortalece as pessoas em suas vidas. A fé fortalece. A fé é uma fonte de disciplina, força e poder na vida dos fiéis de qualquer credo religioso. A fé, todas as profissões de fé, todas as crenças, todas as religiões
elas têm fé. Papa Bento XVI dizia nesses dias que, inclusive, os próprios filósofos gregos se dirigiam a Deus, né? Reconheciam a Deus e até faziam suas preces ao Senhor e Deus, não da forma como nós, mas sim da forma como eles entendiam naquela oportunidade, né? A fé para quê também? Voltando ao texto, né? Para produzir obras, né? Diz assim: quem crê em mim fará as obras que faço e fará até as maiores do que elas, né? Aqui a gente poderia pensar assim: que obras necessitamos e que Deus espera de nós pela fé? Que obras necessitamos? Muitas vezes ficamos admirados com obras externas e materiais, mas as obras a que Jesus se refere são obras no interior das pessoas. A obra maior que nós podemos produzir para Jesus, né, se cremos nele, é aquela obra de transformação das pessoas. Por isso a palavra parece muito bem a palavra dos apóstolos, né? Convertei-vos. O próprio Jesus chega: convertei-vos, o reino de Deus está no meio de vocês. Sabe que mexer nas pessoas, ajudar as pessoas a se orientar na vida é um trabalho, é uma obra, né? É difícil. Pergunte para uma mãe. Anos e anos talvez ela viva tentando mudar, melhorar, colocar o filho no caminho novamente. E olha, anos e anos, não é de uma fala só. Pergunte para os psicólogos, os mais complicados, digamos, clientes, né? Demora anos e olha lá. E hoje está se sabendo de que, além da ajuda psicológica, se procurarem ajuda espiritual, o progresso de conhecimento, de libertação, de cura, acontece de uma forma muito mais rápida do que simplesmente apoiado em cima do trabalho de um psicólogo. A gente consegue recuperar dependentes químicos, inclusive com essa obra de Deus, inspirada pela ação do Espírito Santo. Então, essa é uma das obras que Jesus está se referindo. Auxiliar as pessoas a perceber a importância de suas vidas, o quanto tem de bom e que podem dispor aos outros e ao reino de Deus. Então vejam, auxiliar as pessoas a perceber a importância de suas vidas. Se há uma coisa que eu faço na minha vida é um pouco isso, principalmente olhando pessoas desanimadas, não só adultos, não só velhos e velhas, né? Mas quantas vezes nós encontramos adolescentes, jovens desanimados, né? Ou seja, o trabalho, a obra maior é o quê? É exatamente auxiliar as pessoas a perceber a importância de suas vidas. Vocês dizem, muita gente, não é só vocês, muita gente diz: você tem que olhar, Deus te ama, né? Deus te ama, Jesus te ama. Ou seja, além desta fórmula mais teológica, se a gente conseguisse dizer com outras palavras, eu às vezes digo o seguinte: poxa moço, você não sabe que potencial você tem. Talvez você se fechou, não está vendo outras coisas. Olhe um pouco isso. Ou se mesmo ele não dá importância, diga: olha, poxa, você sabe fazer isso, e tem tantas pessoas que não sabem, né? Ou seja, auxiliar a obra